Então, bom dia a todos. São 8 horas e 30 minutos. Me desculpem o atraso aí, fiquei preso no engarrafamento. Faço aqui, eu gostaria de saudar aqui e agradecer a presença do subcorregedor, doutor Luiz Francisco, da minha subprocuradora, doutora Marta, doutora Terezinha Marques, doutor Fernando Ferri, doutora Clotildes, doutora Cléia Cristina, secretária do Conselho Superior do Ministério Público, senhores assessores, muito bom dia a todos. Verifica a existência de quórum e declara aberta a sessão. Estamos hoje aqui reunidos para a sessão de número 1256, sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, hoje, 1º de novembro de 2017, às 8 horas. Os senhores receberam cópia da ata da sessão anterior. Alguma retificação, suprimento, esclarecimento a respeito? Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Cumprimento a todos os colegas presentes, especialmente Vossa Excelência, nobre Procurador-Geral, presidente do Conselho Superior do Ministério Público, doutor Luiz Francisco, doutora Marta Salina, doutora Terezinha Marques, doutora Clotilde, doutora Cléia, secretária, assessores, pessoal de apoio. Excelência, apenas um acréscimo. No item 4 da pauta, ou, aliás, da ata, em assuntos institucionais, consta o seguinte: o doutor Azaías Mato de Oliveira solicitou a palavra e registrou a sua indignação em face da remessa da mídia em CD ao Conselho Nacional do Ministério Público. O doutor Fernando Melo Ferro Gomes considerou procedente a indignação. A minha retificação, Excelência, não é no sentido a nossa manifestação foi no sentido de que na mídia encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público, que tratava de procedimento investigatório de um ex-gestor, foi agregada uma mídia referente à fala do doutor Azaías na sessão de 11 de maio de 2017 do Colégio de Procuradores de Justiça. O que eu me manifestei, a nossa manifestação, senhor presidente, foi no sentido de que considerei o enxerto dessa mídia referente à fala do doutor Azaías inoportuna, porque tratava-se de uma solicitação do Conselho Nacional com relação a uma investigação, e junto com essa investigação, seguiu a fala do doutor Azaías. E a indignação do doutor Azaías foi no sentido de que essa representação, ou algo que fosse, deveria ter sido feita através de um ofício, ou alguém apresentando ao Conselho Nacional a fala dele, as razões, enfim, para a instauração de procedimento investigatório. Então, aqui, quando eu disse, quando o relato aqui na ata, o doutor Fernando Melo Ferro Gomes considerou procedente a indignação, não foi da remessa da mídia ao Conselho Nacional, foi do enxerto a umas informações solicitadas pelo Conselho Nacional da fala do doutor Azaías na sessão do Colégio de Procuradores de Justiça do dia 11 de maio de 2017. Era só... Doutora Cléia, aqui constou que eu julgo procedente a indignação e está deixando a entender que é indignação de remessa de mídia ao Conselho Nacional. Não é isso. A nossa indignação foi que, junto a uma mídia referente a uma solicitação de informações pelo Conselho Nacional do Ministério Público, foi agregado uma mídia de uma fala do doutor Azaías. Nada contra. Nada contra a remessa de informação ao Conselho Nacional, até porque nós temos o dever e a obrigação. Era só essa retificação, senhor presidente. Pronto. Muito obrigado, senhor presidente. Notadas as considerações do conselheiro, algum esclarecimento a mais ou retificação? Bom, eu lamento, doutor Fernando, em relação a esse fato aí, eu pretendia deixar para abordar no final da sessão. Mas, como o senhor já pediu essa retificação aí, eu estou entendendo sua intenção,
o senhor achou inadequada a juntada dessa mídia a um procedimento investigatório, que foi encaminhado pelo GAECO. Entrei em contato aqui, gostaria de ressaltar, que entrei em contato com o pessoal do GAECO, né? Eles disseram que estão averiguando como é que foi feito esse encaminhamento, mas acabei de ser informado aqui também pela secretária do colégio, dizendo que foi solicitada, a mídia foi solicitada pela associação e foi autorizada Qual associação? Mídia, Associação do Ministério Público. Então, os membros do Ministério Público. A mídia foi solicitada, uma cópia dessa mídia, e foi autorizada a entrega dessa mídia pelo doutor Alípio, então subprocurador-geral. Tá? ou não? Como foi feito o encaminhamento, isso aí nós estamos averiguando isso aí. Ou não? Tá bom? Ok. Agora, eu lamento porque, sinceramente, eu pedi à doutora subprocuradora para presidir a sessão, eu assisti, quando me foi possível, acessar o site, né, para ver como é que estava transcorrendo aqui os trabalhos, e vi, né, no final da sessão, a indignação do doutor Osaías, muito temperamental, agressivo, chama de covarde, eu não sei se dirigia, chama de covarde, né, dizendo que não tinha caráter, né, vi a doutora Clotilde também se referindo a serpentes, cobras, cascavéis aqui, né. Eu me lamentei. Eu disse, pô, será que estão pensando, estão se dirigindo ao procurador-geral? Eu não preciso desse artifício para fazer esse encaminhamento. Né? Se eu tenho condições, se eu tenho coragem, capacidade e atribuição para aplicar uma penalidade, eu posso também instaurar procedimento. Olha, na verdade, no início, ele referia-se achando que era, ele não nominou, achando que era o presidente. Mas depois eu disse, olha, a pessoa mais indicada é a doutora Márcia, que está aí sentada, que é secretária deste egrégio conselho, que poderia dizer perfeitamente, do conselho do Colégio de Procuradores, que perfeitamente requereu. Foi isso. Aí não, mas é porque eu quero dizer, doutora Clotilde, que aqui nós estamos ladeados de gente ruim. Cascavel, Janinana e Jararaca, pronto. E eu, inclusive, eu disse para ele, olha, isto não é da agora. A instituição sempre teve os dissabores. As pessoas sempre têm inimizade, como toda instituição tem. Agora, eu acho que a indignação dele foi oportuna. Não sei da forma como ele se comportou, se exacerbou na sua linguagem. Mas qualquer pessoa ficaria. Aproveitar o ensejo de um documento, de uma mídia da fala dele. Eu não sei como foi parar lá, mas era perfeitamente encaminhável isso aí. Não, até porque ele foi agressivo no momento e tudo. Se ele sofreu uma advertência, foi o conselho que julgou, não fui eu que decidi, não instaurei procedimento nem contra ele, nem contra qualquer outro aqui, que naquela época fizeram de tudo aqui para me expurgar do cargo, destituir do cargo, e eu acho o seguinte, a gente botou uma pedra em cima, eu já disse várias vezes, botamos uma pedra em cima daquele passado. Eu não tenho nada, ressentimento nenhum no coração, mas também não vou aceitar. Tem coisas que você fica... Eu fiquei, pô, tá me chamando de covarde, de frouxo, eu acho que não, de que é? Não. Que é a responsabilidade aqui. Então não. Ficam coisas que a gente não pode, eu não posso aceitar isso. Eu acho que ele já sabia que eu não posso aceitar esse tipo de coisa aqui. Se você está, por que você não recorreu? Por que ele não recorreu da penalidade sofrida? Quando foi instaurado o procedimento, prestei todo o apoio, olha, o que você precisar de mim, o que você tiver, e ele disse, não, está tudo tranquilo, vou fazer minha defesa. Sofreu uma advertência, não recorreu nem nada. Então, agora você guardar aquele ressentimento no peito, ficar achando que não disse nada. Eu pedi para ele, para entrar com fogo danos. Eu sinceramente, além de temperamental, o doutor Osaías levou ao extremo até de renunciar aqui ao conselho. Todos os cargos. Não, então, disse o corregedor. Não, eu estou dizendo aqui agora, de conselho, por conta dessa insatisfação dele, eu só tenho a lamentar, que eu tenho uma deferência em relação a ele, é uma pessoa que eu gosto muito e tudo, mas é decepcionante a conduta dele. Nesse sentido aí, de ficar acusando... ou a coordenação de GAECO, ou de membros de GAECO, ou o procurador-geral, não sei a quem ele se referiu. Eu só gostaria de que a gente buscasse centrar mais aqui nas decisões dos processos, julgamentos e tudo,
E o que tiver de conversar ou esclarecimentos, eu estou aberto. Se tiver de responder a requerimentos, responderei também. Atenção aqui, a gente manter uma boa hombridade entre todos, membros, servidores, né, conselheiros, procuradores. Minha intenção é essa, tá bom? Então vamos aqui, mas de qualquer forma, me desculpem por não, doutora Marta. Oportuno, porque naquele dia, todo mundo que estava aqui, ele tinha certeza que não tinha sido. Nenhum de nós que estava aqui naquele dia, eu acho que o Osaías sabe que não foi quem mandou alguma coisa. Foi muito Se quiser mais esclarecimento, pode solicitar que a gente vai atrás de buscar, dar esses esclarecimentos a ele. Presidente, Vossa Excelência está sugerindo a inversão de pauta, que nós passemos ao item 4, assuntos institucionais. Eu vou sugerir aqui, doutor Fernando, só passando aqui para o julgamento dos processos. Então, aprovada a alta com as retificações necessárias. Eu vou passar o julgamento dos processos, o doutor Luiz Francisco aqui, na condição de relator e subprocurador-geral de Justiça, está pedindo a retirada dos itens, constando do subcorregedor, aliás, está solicitando aqui a retirada dos procedimentos constantes no item 2.1, item 2.1.1, item 2.1.2, item 2.1.3. Trata sobre movimentação de carreira. São procedimentos de gestão administrativa que tratam da movimentação na carreira. Muito bem. Eu solicito aqui a inversão de... Doutor, me permita? Pois não, excelência. Uma vez, doutor, oportunamente, doutor Luiz Francisco, o faz, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse de todos os demais, para que nós pudéssemos, numa sessão única, votar todos os processos de movimentação na carreira, nem que o senhor marque uma extraordinária, porque eu acho que vai ficar ruim, vai quebrar o elo, alguém poderá ter uma antiguidade, um merecimento e atrapalhar o demais. O senhor marcaria um dia para todo mundo. Vamos marcar para a sessão dia 24, então? Que dia 24? Sexta-feira. Pronto. Aceito. Dia 24 de novembro, sessão extraordinária para isso. Só movimentação na carreira. Não, sessão ordinária. Objetivo, mas pode ser ordinária. Tranquilo. A sessão ordinária é do dia 24, então, tá certo? Problema. Então, designado o dia 24 de novembro para apreciação dos procedimentos de gestão administrativa de movimentação na carreira. Okay. Eu solicito aqui a inversão da pauta para na apreciação do procedimento de gestão administrativa número 18.481/2017, que trata da regulamentação da conversão de 1/3 das férias não gozadas dos membros do Ministério Público piauiense em pecúnia. Alguma objeção? Nenhuma. Com relação à inversão, nenhuma, excelência. Também não. Então, vamos passar a análise do ato. Os senhores já receberam aí uma minuta do ato para opinar. Eu gostaria de colher algum esclarecimento, alguma sugestão. Eu tomei conhecimento hoje, né? Quando eu cheguei aqui, o doutor Vieira me apresentou o ato, eu li atentamente, né? E só tem um fato lá, né, doutor Fernando, né? Que na hora lá nós argumentamos que, inclusive, Vossa Excelência até disse que ia apresentar aqui uma sugestão, né? No que diz respeito, né, à inclusão das... Não, o que era? No momento oportuno, eu faria quando me for concedida a palavra, eu... Posso falar? Pode começar. Senhor presidente, eu li e creio que todos os conselheiros, com a responsabilidade inerente à nossa função, creio que todos leram a minuta do ato, que regulamenta a conversão parcial em abono pecuniário de férias não gozadas, em decorrência do disposto no artigo 99, parágrafo 3º da Lei Complementar 12, de 18 de novembro de 1993, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar 225, de 28 de julho de 2017, que Vossa Excelência também encaminhou junto com a minuta. Senhor presidente, nobres conselheiros, eu observei aqui que o artigo 1º, que disciplina como deverá ser analisado o pedido, definindo como se dará o deferimento do abono pecuniário, eu acredito, senhor presidente, nobres conselheiros, que
caberia um parágrafo primeiro, ou um parágrafo único. Nós estamos tratando aqui de abono pecuniário referente à conversão de 1/3 de férias não gozadas dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí. E nós sabemos que esse abono pecuniário ele tem caráter indenizatório. E sobre o mesmo não pode incidir nenhum desconto, como tem decidido o Supremo Tribunal Federal, o STJ, a doutrina toda consagra que não tem desconto sobre verba de caráter indenizatório. A sugestão, senhor presidente, era que seja colocado um parágrafo único no artigo 1º. A redação seria mais ou menos essa, né? O abono pecuniário tem caráter indenizatório e sobre ele não incidirá descontos. Alguma divergência quanto a isso? Vou colher os votos. Doutor Luiz Francisco. Eu acompanho Não incidirão descontos. Eu acompanho Vossa Excelência e passo a colher o voto aqui dúvida nenhuma. do doutor Luiz Inclusive, quando Francisco. eu cheguei hoje aqui, eu fui até abordado sobre esse assunto aí, e eu concordei plenamente. Eu até disse, eu digo, olha, a equipe lá do doutor Cleandro é muito vigilante, mas isso aqui é porque houve um descuido. Mas, na verdade, não pode incidir, né? É porque É você um tipo de já tem a... Mas aí Já tem a regulamentação própria, mas eles têm razão aí, não é tem para problema ficar, não crescer. é para ficar de forma explícita, eu acho melhor. Viu? Então eu concordo plenamente aí com a sugestão. Doutora Marcelina, Não tô- acolhe a sugestão do doutor Acolho a sugestão do conselheiro nobre Fernando relator. Ferro. Doutora Eu Terezinha Marques. também acolho aí e faço a seguinte indagação. Em relação ao artigo 2º, que diz: o pagamento a que se refere o artigo anterior deve ser previamente requerido pelos interessados, procuradores e promotores de justiça, no prazo de 10 dias contados da publicação deste ato. Então, pelo que eu sei, nós só temos direito de requerer um período de férias não gozado, durante o ano. Não, aqui a gente colocou aqui, como já está no final do ano, e a questão da certo. disponibilização da verba, então a gente está fazendo para um período, mas se conseguir até o final do ano mais recursos, a gente paga outro período também. Tá? A gente vota em relação a isso aqui, Então, esse requerimento tem que ser feito no prazo de 10 dias. para né? A poder contar entrar da nesse publicação. exercício financeiro ainda. Tá, ok. Só isso. Vai ser disponibilizado um formulário, inclusive eletrônico Deixa eu me também. contar, pelo que eu para estou quem entendendo é o desejar seguinte, preencher. vai ser pago um, mas a gente pode fazer mais de um, né? Porque se de repente tiver disponibilidade financeira... É porque a gente está certo já o recurso, isso aqui, doutor Fernando, só para esses 10 dias aqui nós vamos ter que desembolsar R$2.200.000. Por isso que a gente está vendo se ainda dá condições para isso aqui, tentar adequar o orçamento, como não estava previsto no orçamento desse ano, mas tentar adequar para o orçamento do próximo ano os dois períodos. Então, em esse 10 é dias. Eu, de acordo com a declaração que eu tenho 1 ano de férias não gozadas. Tem muito dinheiro para receber. Doutora Clotilde, a senhora acompanha o voto do doutor Fernando? Acompanho, doutor Fernando na íntegra. Não, então veja bem, então quando o formulário chegar aqui e for disponibilizado, lá já, então está tudo certo. Não, a gente só pode fazer só de um. hoje a gente já publica aqui, você vai pedir 10 dias, que é o Pois é, só um previsto nesse período. ato. Só um período. Senhor Vai ser presidente, publicado hoje, já solicita se Aí for o parágrafo para ver se a gente pra já paga aqui. agora em novembro. Tudo bem. parágrafo teria a seguinte... Então, aprovada a sugestão, a manifestação do doutor, o voto do doutor Fernando, no sentido de, me dê bem um texto aí, ser acrescido ao artigo 1º um parágrafo único, né, com o seguinte texto: o abono pecuniário tem caráter indenizatório e sobre ele não incidirá descontos. Não incidirão descontos. Incidirão descontos, né, doutora? Isso. Senhor presidente, aqui no artigo 2º, Não incidirão descontos. no artigo 2º, já mencionado pela doutora Terezinha Marques, diz o seguinte: o pagamento a que se refere o artigo anterior deve ser previamente requerido pelos interessados, parênteses, procuradores e promotores de justiça, no prazo de 10 dias, contado da data de publicação deste ato. Eu apenas apresentaria a sugestão, em vez de 10 dias, 15 dias. Eu sei que é um tempo exíguo para a operacionalização de tudo isso, mas 10 dias... Não vai dar entrar para o dia 20, doutor. Não entra dia 20 de novembro. É?
Então retira a emenda. Porque eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, no lugar da gente botar pelos interessados, procuradores e promotores, deverá ser requerido pelos membros interessados. Acho que ficaria melhor, né? Pelos membros interessados. Alguma oposição? Perfeito, não. Concordo perfeitamente. Membros interessados no prazo de 10 dias. Concordo, Excelência. Excelência, por uma questão só de elegância aqui no trato aqui da redação, no parágrafo 2º do artigo 2º, o direito previsto neste ato tem ato com letra minúscula, quando nós já temos lá em cima ato com letra maiúscula, no artigo 6º, ato com letra maiúscula. O doutor Assunção, Senhor presidente, e aprovada? Aprovado. Com divergência contra a correção da grafia aí? E por, Então, aprovada a correção aqui. Não, obrigado, doutor. Eu fico muito satisfeito quando... Então, aqui no parágrafo terceiro também será corrigido aqui também, né? Ele teve o ensino fundamental. Artigo 3º, pagamento da pecúnia referida neste ato maiúsculo também, né? Perfeitamente. Será feito sem prejuízo do subsídio, verbo indenizatório, quaisquer direitos inerentes ao cargo. Senhor presidente, Pois não, excelência. este ato decorre da lei já mencionada, 225, que determina que seja submetido, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Então, no artigo 7º, excelência, tem a seguinte redação: os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça, vírgula, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Porque dá uma dinâmica de resolução, procurador, mas que seja ouvido o Conselho Superior, porque o Conselho Superior aprova esse ato. Nos casos omissos, serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça, vírgula, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. É porque, Mas não seria melhor, né, um ato do procurador-geral, o ato dele, administrativo dele? doutora, porque nos casos... Inerente a ele. No seu caso aqui, doutor, pela lei é só para opinar. É, Aí só eu pra tenho, opinar. eu temo a gente fazer esse, O ideal mais é- uma... Eu acho que o ideal Tornar seria mais burocrático que ele isso aqui. decidisse. É? Bom, Não, doutor Fernando, porque o conselho, a gente não são atos discricionais da administração, são atos de gestão dele, do é porque âmbito... as omissões deste ato vai ser decidido monocraticamente pelo Procurador-Geral de Justiça. Não é isso? Mas para aprovação deste ato, o Conselho é ouvido pela a redação da lei. É? Mas também eu tenho que deixar eu não mais- quero criar óbitos ou impedimento ou dificuldades. Se Vossa Excelência acha que a dinâmica É a dinâmica, de de repente, um decidir, dinheiro, ainda de tem que ouvir. decidir e considerando a proximidade do fim do ano, eu posso retirar a emenda. Eu? Não, porque aí, Retiro a emenda. de repente, vem uma verba. Porque se houver a possibilidade de pagamento de mais um abono, eu vou aí- ter que submeter novamente E se aqui tiver ao conselho, Conselho Superior. Não tiver tempo para fazer uma auditoria. Até porque, Decidirá ad alteração referendo do do ato. Conselho. até porque no artigo 8º está registrado aqui que este ato vigorará só para o exercício financeiro de 2017. Então, para 2018, Já poderá terá Tem que ser outro ato, ter outras regras. Pois então eu retiro, Excelência, Ok. a proposta de emenda. Mais algum conselheiro tem alguma sugestão? Então, no silêncio, declaro aprovado o ato com as alterações propostas pelo conselheiro Fernando de Ferro e pelo presidente deste colegiado. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe de um compromisso que eu tenho logo mais, e com a anuência desse colegiado, inclusive da doutora Marta Salina, eu pediria também inversão de pauta para relatar os processos sob a nossa responsabilidade, que na realidade são só 3. Alguma divergência? Não. Posição? Não? Então, o senhor tem a palavra para Ou não, senhor presidente? apresentar São questões relato e simples voto. e já enfrentadas por esse Conselho em várias oportunidades. No item 2.3.1, trata-se de inquérito civil número 30, 2016, simples 000047, traço 097, 2016.
Origem, Promotoria Regional Ambiental de São Redondo. E o objeto é verificar e fiscalizar matadouro em Pedro Laurentino, no Piauí. Promoção de arquivamento, promotor de justiça, Dr. Vando da Silva Marques. Senhor presidente, o órgão do Ministério Público, de primeiro grau, instaurou inquérito civil para apurar as condições de funcionamento do matadouro público de Pedro Laurentino. Após as solicitações de informações aos órgãos competentes, o representante legal da municipalidade compareceu à promotoria e lá foi apresentado um termo de ajustamento de conduta, o qual ele aderiu, assinou, e esse termo de ajustamento de conduta está em fase de execução e acompanhamento pela promotoria de origem. Assim sendo, foi determinado o arquivamento e, na ocasião, o voto pela homologação do termo do presente inquérito civil. Acompanho Vossa Excelência. Pergunta alguma divergência? Não. Sem divergência, declaro homologado o pedido de arquivamento. Senhor presidente, eu tenho aqui no item 2.3.2 um procedimento investigatório criminal, SIMP 000-600-08-2017, origem, Primeira Promotoria de Justiça de Bom Jesus. E o assunto é o objeto apurar suposto crime de perigo de transmissão de moléstia grave. Promoção de arquivamento, promotora de justiça, doutora Lenara Batista Carvalho Porto. Naquele município, foi levado ao conhecimento do órgão do Ministério Público, doutor Luiz Francisco, que o senhor Sabino dos Santos Silva era portador de tuberculose e se recusava a submeter a tratamento. O órgão do Ministério Público instaurou esse procedimento investigatório criminal, até porque teve notícia de que, ao se recusar fazer o tratamento de tuberculose, ele estaria colocando em risco as pessoas que com ele conviviam, inclusive a sociedade local, e ele foi instado a se manifestar, recusou o tratamento, todavia, com a interferência dos órgãos de saúde pública, ele foi admitido a tratamento ambulatorial e, posteriormente, transferido para Teresina em virtude da sua gravidade. Nesse intervalo, ele veio a falecer e, obviamente, ao falecer, a digna promotora que presidiu o feito determinou o arquivamento do presente procedimento de investigação criminal, considerando que não tinha mais o que fazer. Extinta a punibilidade pela morte do agente que estava supostamente colocando em risco a população. E determinou o arquivamento e com ele eu estou concordando, senhor presidente. Alguma divergência? Sem divergência, declaro homologado o pedido de arquivamento. Senhor presidente, eu tenho aqui o último item, o 2.3.3, trata-se de um procedimento investigatório preliminar número 032/2011, SIMP 00035-226/2016, origem, Segunda Promotoria de Justiça de União. Tem como objeto verificação de irregularidades administrativas referente ao exercício financeiro de 2008, cujas contas foram julgadas irregulares. Promoção de arquivamento, promotor de justiça Giane Vieira de Carvalho. Esse caso também é muito simples, senhores conselheiros, porque após a instauração deste procedimento e solicitação de informações pelo órgão do Ministério Público, o Tribunal de Contas informou que tinha julgado improcedente as contas referentes ao município de Lagoa Alegre, referente ao exercício financeiro de 2008. E, no decorrer da instrução deste feito, a ex-prefeito do município judicializou a demanda para discutir questões formais dessa prestação de contas. Então, a matéria está judicializada, o órgão do Ministério Público comunicou essa judicialização e
atendendo a recomendação 02 do Procurador-Geral de Justiça, determinou o arquivamento e com ele eu estou concordando porque o órgão do Ministério Público está acompanhando a tramitação da questão na Justiça, na comarca de União. É como voto, senhor presidente, pelo arquivamento. Acompanho Vossa Excelência e pergunta, alguma divergência? Não. Sem divergência, declaro homologado o pedido de arquivamento. Agradeço a participação do conselheiro Fernando Ferraz. Faço aqui a saudação ao doutor Alípio Santana, prestigiando. Aprender não, você já ensina aqui há muito tempo. Eu tomo a pauta aqui e passo a palavra à doutora Marta Celene de Oliveira Nunes para apresentar relatório e voto. Item 2.2 da pauta. Você vai viajar que horas? Só tarde, né? Bom dia a todos. Doutora Marta, eu vou só pedir permissão a Vossa Excelência para me retirar, porque eu tenho a Vossa Excelência, a todos os conselheiros e a presidência, porque eu tenho um compromisso logo mais e tenho que ainda operacionalizar algumas coisas com relação a minha a... autorização está concedida, eu vou ficar aqui torcendo, traga a taça, viu? Por favor. Não, eu agradeço a compreensão dos conselheiros. Dá para abastecer o jatinho, não? Já está sendo providenciado. Já está sendo providenciado, Excelência. Boa viagem. Muito obrigado. Boa viagem, boa sorte aí no torneio, doutor Fernando. Ele não foi rápido, foi lá no aeroporto e espera, né? Tem que arrumar ainda a bagagem, né? Vieira, seja bem-vindo à sessão do Conselho Superior. Tem. É comigo, é como é. Isso vai lá. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o doutor Cleandro, presidente desse colegiado, o doutor Luiz Francisco, nosso subcorregedor geral, doutora Terezinha Marques, o doutor Fernando. Não esqueça, doutor Fernando, trazer a taça. Viu? E doutora Clotildes, o doutor Vieira também aqui presente, a doutora Cléa, nossa querida secretária, as demais pessoas aqui presentes, as assessoras. Eu queria pedir permissão desse colegiado para inverter a pauta e relatar logo o processo de número 2.2.7 da pauta. Como tem outro igual, eu queria também relatar como esta pauta o procedimento de gestão administrativa número 000097, traço 200. Está pegando, Cléo? Traço 200. Qual é, doutora? 000097, traço 226, traço 2017. Esse como esta a pauta. E esse aqui, inversão da pauta. Qual é o 227? A inversão da pauta é o 2.2.7. Alguma divergência? Não. Então, sem divergência, a senhora fica à vontade para relatar e apresentar voto. Só esses dois aqui que eu vou ler, porque pronto. Ministério Público do Estado do Piauí, Conselho Superior do Ministério Público, procedimento de gestão administrativa, GEDOC número 000114-226/2017. Origem, Conselho Superior do Ministério Público, conselheira Marta Celina de Oliveira Nunes. Relator, conselheira Marta Celina de Oliveira Nunes, cuida de procedimento de gestão administrativa, oriunda do Conselho Superior do Ministério Público, do qual se extrai a autuação do edital de inscrição número 34/2017, de folha d'or de abertura de inscrição pelo critério de merecimento para o preenchimento por antiguidade do cargo vago do promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, de entrância inicial, ressalvando que o Conselho Superior do Ministério Público adotou, na seção número 999-2010, alterâncias e critérios para a remoção e que a presente remoção se dará por antiguidade consoante consignado no referido edital de folhas 2. Abertas as inscrições para preenchimento do cargo vago da Promotoria de Justiça da Comarca de Matias Olímpio, requereu a inscrição exclusivamente o promotor de Justiça Jorge Luiz da Costa Pessoa, pleiteando remoção por antiguidade. Requerimento e documentação exigida no referido edital colacionado às folhas 4 a 31.
O edital de inscrição, por sua vez, foi disponibilizado no Diário Eletrônico do Ministério Público, número 27, de 14 de setembro de 2017, às folhas 3, considerando-se publicado no dia 15 de setembro de 2017, iniciando-se o prazo de 10 dias para as inscrições sob análise em 18 de setembro de 2017, primeiro dia útil após a publicação. O promotor requerente protocolou seu requerimento dia 27 de setembro de 2017, portanto, de forma tempestiva. É o relatório. Inicialmente, consignamos que o Dr. Jorge Luiz da Costa protocolou seu pedido em 27 de setembro de 2017, às folhas 4, dentro do prazo de 10 dias estabelecido pelo edital. Cabe consignar que o Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa foi o único candidato que se inscreveu neste concurso de remoção, conforme relação dos candidatos inscritos oriundas da Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, às folhas 24. De acordo com a resolução do Conselho Superior do Ministério Público, número 14, de 2013, somente pode pleitear uma remoção o membro que tenha pelo menos 18 meses de efetivo exercício na Promotoria de Justiça, salvo se não houver, como tal requisito, que aceite o lugar vago literis. Artigo 1º. Estabelecer que somente pode pleitear remoção o membro que tenha pelo menos 18 meses de efetivo exercício na respectiva Promotoria de Justiça, salvo se não houver como tal requisito quem aceite o lugar vago. É o caso dos autos, já que o promotor de justiça, Jorge, apesar de ter apenas 5 meses e 27 dias de entrância, é candidato inscrito exclusivo. Assim, voto pelo deferimento do requerimento do Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa, hora examinada. Teresina, 30 de outubro de 2017, Marta Celina de Oliveira Nunes, conselheira. Eu queria, Vossa Excelência, no início nós suspendemos todos os pedidos de remoções, de promoções, porque a doutora Marta está relatando isso aí. Era só promoção que foi suspenso. Não, foi suspenso tudo. Remoção, promoção. Foi o que foi pedido e foi acertado. Eu falei bem, se quiser pedir a fita, remoção e promoções. Não, isso aqui, no caso, é concurso de remoção por antiguidade e promoção por merecimento. Todos foram suspensos. A doutora Mas das Marta... entrâncias intermediárias, que a gente retirou de pauta. Isso aqui é inicial. Aí só tem ele inscrito também. Mas aí é o seguinte, fica difícil, porque nós mas colegiado, peraí, doutora, o colegiado decidiu que todos os expedientes de remoções, de promoções, seriam uma sessão única. Nós não dissemos que era intermediária, não, sessão única. E a doutora Marta está relatando um processo exatamente do que nós tratamos no início da reunião. Fica difícil assim a gente entender. Porque nós não dissemos assim, o da doutora Marta poderá ser apreciado, porque o dela é da intermediária. Não ficou acertado. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, antes de colocar, né, podia até... fica difícil. Bom, aí no caso, aqui no caso seria... Não, o senhor pode... Trança intermediária e seria também... Eu coloco em votação, sem problema. Coloque. Certo, eu estou... Porque fica difícil. Que é, Marta? Não, estou só falando aqui com o Luiz Francisco. Não, mas... Não, estou falando com ele, mas não tem nada a ver com você, não. Não é conversa, mas tem a ver com o processo, é conversa paralela. Nós estamos tratando um assunto sério que o procurador, no início, ficou acertado, que não entraria nada. Clotilde, ele não tem outra pessoa concorrendo. Minha filha, mas não é isso. Se o rapaz podia ter sido julgado hoje, é que ficou acertado. Entendi, Esse colegiado não pode ter dois pesos, duas medidas, doutora. Ou a gente é ou não é. Agora o procurador, como presidente, pode fazer. Pode colocar em votação, abrir a exceção no seu caso. Mas eu quero dizer que eu estou falando correto, o que eu levantei aqui, o argumento é correto. Não tem nenhum nem outro, não. Não tem nenhum nem outro. O doutor pode fazer. Coloca em votação, Cleandro. Coloco. Não, então teria que ser, no caso, a senhora está... Teria que ser... Retiro de pauta, né? Ou colocar primeiro em votação se mantém na pauta ou se retira de pauta. Né? E em seguida se concorda ou não com a pedido de remoção. Doutor Cleandro, é o seguinte, no início realmente foi até apresentado aqui um requerimento, até meio parece pelo doutor Fernando. E depois eu. E inclusive endossado por Vossa Excelência, né? Que esses procedimentos, porque tinha 3 aqui da relatoria do doutor Aristides. Todos os processos que dizem respeito à movimentação da carreira, todos, né? Tudo.
Eu estava olhando aqui, né, que isso aqui se trata de de uma promoção de primeira entrância que não tem nenhum vínculo com isso. Mas já que vai ser designado, veja bem, já que vai ser designado uma sessão extraordinária só para tratar de processos atinentes à movimentação da carreira, então acho que é de bom alvitre, né, que Vossa Excelência retire e deixe para esta sessão para a gente julgar todos. Senhor corregedor, eu não vejo nenhum óbice, não. Veja bem, o promotor de justiça é o único requerente, entendeu? Exclusivo, entendeu? Então, porque é remoção, não é promoção. Também Não acho. vai ter A diferença alteração. dos que foram retirados de pauta para esse aqui é porque ele é o único inscrito. Nesses outros aqui que foram retirados de pauta, por que nós retiramos? Tem Porque há vários inscritos. concurso de interessados. Pronto. E aí, com outros relatores, além desses que estavam com o doutor Aristides, outros membros também que têm interesse na promoção ou remoção. Certo. Então, Então ficaria, a antiguidade ficaria diferenciada. Se esses fossem, haveria prejuízo na antiguidade se esses pautados no item 2.1 fossem apreciados nessa sessão. Nesse caso aqui não vai haver Prejuízo para prejuízo ninguém. nenhum, porque Não é vai remoção por antiguidade, criar vai manter a problema antiguidade em pra relação aos ninguém. outros Eu que vejo estão assim que protelar um que pedido estão de remoção. na mesma entrância inicial que o postulante. Eu Por isso que concordo com o voto da relatora. Então, vou colher o voto, eu sou a favor da apreciação, o senhor é contra. Eu sou contra e permaneço, porque aqui não é protelar a remoção, é o que o Conselho havia decidido no início da sessão. E a doutora Márcia não notou, ela não observou, ela não fez o filtro da observação, não teve. Então, como ela não possuiu isto, eu estou lhe dizendo que não é prejuízo, a questão de prejuízo, é a matéria que foi decidida. Então, o colegiado está votando Nesse e caso aqui, votando uma coisa e votando outra. E eu estou mantendo a posição anterior desse Não, colegiado. mas isso aqui não vai ter prejuízo nenhum. Para ele, para o promotor. Ah, sim, sei. Não sei o processo, se vai. Questão de interesse pessoal. Bom, então, por maioria, esse colegiado aprovou a deliberação Remoção. do requerimento de remoção por antiguidade desta sessão. E com relação ao mérito, eu acompanho o voto da relatora e pergunto. Ela já relatou. votei tudo. Ela já foi favorável à remoção por antiguidade. Doutor Luiz Francisco, acompanha? Acompanhe. Doutora Clotildes? Acompanho, muito embora dizendo que está prejudicado esse meu acompanhamento em virtude do meu posicionamento anterior, que o colegiado está decidindo uma coisa, ao mesmo tempo decide outra. Está se posicionando dubiamente esse colegiado. Foi dubiamente. Ele é o único inscrito, não Mas é não tinha pedido de remoção critério, na doutor entrância Cano. inicial. É a dubiedade do colegiado. Por que nós retiramos de pauta? Porque há vários interessados. Então, Doutora se, nas mesmas... Dubiedade de nas mesmas posicionamento. promotorias. Então, a partir do momento que você retira, que coloca esse em votação e não os outros, há prejuízo para os outros. Não, mas aí nós Não vão ser decidimos que não apreciados, entraria não nenhum. De repente ele veio Doutor Clotilde, olha. e ingressou, ou seja, Só falando aqui, sem problema. a questão de ordem que Vossa Excelência levantou, que inclusive eu concordei, né, embora achasse que não haveria nenhum óbice, né, para ser julgado aqui, ela foi vencida, né? Foi. Então nós agora vamos ter que julgar o mérito. Não, né? e já- Foi eu já- vencida, aí nós somos Mérito favoráveis. à Aí- unanimidade aí Vossa pela remoção Excelência, por antiguidade. Ou é favorável ou é contra. Mas eu fui contra e me posicionei. Mas não, Fui contra o mas não tem julgamento nada a do ver, a questão de feito. ordem agora vencida, ela não tem mais nenhuma ligação com o julgamento do mérito. Sim, mas não obsta eu fazer o comentário também. Ah, não. Não obsta. Quer dizer, você Vossa Excelência falou um comentário, mas... Fiz o comentário. Não, claro que no mérito o rapaz tem direito, eu não vou ser contra ele. Mas infelizmente eu quero lhe dizer que o colegiado está se posicionando dubiamente. Eu vou divergir de Vossa Excelência. Dubiamente. Doutora Marta, você vai retomar a pauta ou vai pôr extra pauta? Deixa eu pôr extra pauta para o final, né? Deixa eu extra pauta. Vamos embora retomar a pauta aí. Então, 2.2.1. eu vou relatar os dois processos, em bloco, o processo... Parabéns, doutor Jorge, pela remoção. Ou não, doutora Marta? 2.2.12 e o 2.2.18. Em bloco, viu, os dois? 18? É. Eu vou ler aqui. O 2.2.12 e o 2.2.18.
Inquérito civil simples número 000-185-172, 2015. Comarca. Comarca de Teresina, data de instauração 17 de junho de 2015. Área de atuação, defesa da cidadania e do meio ambiente. Interessado, 30ª Promotoria de Justiça do município de Teresina. Fato investigado, apurar a existência de abate de caprinos, ovinos e suínos de maneira irregular, sem atendimento às normas ambientais pelo fornecedor Raimundo de Souza Brito. A Promotoria de Justiça tomou conhecimento da realização do abate clandestino de animais para consumo humano, sem a devida inspeção sanitária que atestem as condições higiênico-sanitárias. Doutor Luiz Francisco, estou na ementa, como o senhor pediu. Local completamente inapropriado para o abate dos animais. Expedição de recomendação administrativa para a Superintendência de Desenvolvimento Rural e para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro, Norte, para que realizasse a interdição do estabelecimento. Após regular notificação do proprietário, o estabelecimento foi fechado. No relatório de vistoria, as folhas 41/42, comprovado o fim da exploração da atividade no local, desnecessidade de outra diligência, homologação do arquivamento proposto. É o meu voto. Perdeu o objeto. Alguma divergência? Foi resolvido. Sem divergência, declaro homologado o arquivamento. O bloco 2, são dois processos também, 2.2.14 e 2. Você votou também? Bloco, o primeiro bloco, já votou? Eu concordo. Você, Clotilde? Vai, doutora? Já votaram o primeiro bloco? Já. Já? Já, Então pelo pronto. arquivamento. O segundo bloco, 2.2.14 e 2.2.19. 14 e 19, né? É. 2.2, 14, 2. Inquérito civil número 00001-029, 2015, comarca de Teresina, data de instauração 5 de outubro de 2016, área de atuação, defesa dos direitos da pessoa idosa. Interessados, 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Fato investigado idoso em situação de abandono. Apuração de suposta situação de vulnerabilidade em que vivia o idoso senhor Vicente Gonçalves de Araújo, junto à 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Relatório do CRES constatando a situação precária em que vivia o idoso. Situação de risco comprovada, constatação também de que o idoso não possui parente, apenas um filho adotivo, que a visita raras vezes. Comprovação às folhas 86/89, de que o idoso atualmente se encontra recolhido na Casa Manaim. Desnecessidade de outra diligência, homologação da promoção do arquivamento proposto. É o meu voto. Divergência? Não, Para os a dois, senhora né? votou, a senhora votou o Para os dois, 2.14 e o 2.19. O Sim. ponto 2.14 seria esse rapaz que foi para o Manaí. E o 2.19, o que foi? Que você leu só, você se referiu só a uma pessoa. Eu quero saber o outro. Que é a instituição de pessoa idosa. Institucionalização de pessoa idosa, 2.19. É a mesma coisa, Clotilde. Só que é Vicente Gonçalves de Araújo, idoso, e também foi para a mesma casa. Está na mesma casa. Manaim. Sei, inclusive, onde é. Então, os dois foram para o mesmo local. É. Pronto. Concordo, Excelência. Ok, já Então, declaro homologado o pedido de arquivamento. Nos itens 2.2.19 e 2.2.14. Itens 2.2.12 e 2.2.18 Ave Maria, também já é mais foram rápido. arquivados. Isso daqui é mais rápido. Que tal? são questões similares, eu acho que a gente deve abreviar mesmo. Não, eu já estou fazendo. Já estou olhando.
Fiz um curso de oratório, foi quase a missa e serenidade. Parabéns. Curso de oratório do doutor Jairo Mancini, né? Pois é bom que põe em prática a Não, a serenidade. pessoa mais serena E que a tem lá. eloquência. Não, eu estou tentando. Não, mas eu estou vendo, eu estou vendo. Bora, vamos. Não vamos complicar, não. Vocês estão... O bloco 3, agora. Estou fazendo o possível aqui. Não, está muito bem. Vamos, não, aperreia não. 2.2.15 e o 2.2.17. 15 e 17, viu, Cléa? Ementa. Apuração de suposta poluição sonora gerada pelas atividades do estabelecimento Arca do Zé junto à 30ª Promotoria de Justiça do município de Teresina. Reclamação prestada anonimamente às folhas 6, informando que o estabelecimento Arca do Zé estaria provocando poluição sonora. Conforme relatório de fiscalização, folhas 57 a 59, o estabelecimento assinou o termo de compromisso junto à Gevisa, comprometendo-se a mudar de endereço até o dia 15 de junho de 2011. Posteriormente, com a realização de nova diligência, as folhas 134 a 137, constatou-se que o empreendimento encerrou suas atividades e que atualmente no imóvel se encontra um self-service sem balança denominado Nossa Casa. Der necessidade de outra diligência, homologação do arquivamento proposto. É o voto, Luiz Francisco. Concordo. Excelência, concordo. Sem divergência, Bloco declaro homologado o pedido de arquivamento. 2.2.8, 2.2.9, 2.2.13. Procedimento preparatório número 000-319-172-2015, com marca de Teresina. Data Só um minutinho, doutora. É 2.2.8. Só um minutinho. Repita bem aí. 2.2.8, 2.2.9, 2.2.13. Só um minutinho. A senhora está misturando danos ambientais com taxa de acompanhante pela clínica de assunto, cobrança devida de taxa de criança. Como é? Quero saber os assuntos. Se a pessoa vai juntar em bloco, doutora, a gente tem que verificar a matéria. Não, Ela misturou aí. Quero saber. De acordo com o Código de Processo Civil, nós temos que ter muito cuidado. um era só acompanhamento do TAC, os outros dois, o TAC já tinha sido firmado. Não, pode Não, ser, espera aí, doutora, veja Então, bem. é separado, Matéria em Uma bloco. matéria Não é divergente, pelo amor de Tem que Deus. ser a mesma identidade de matéria. aí. Não, até a causa de pedir a mesma, o objeto terá o Então, mesmo. então vamos ler. Até então, o demais, a senhora está correta. Agora, nesse aí, não. Sim, então, repito, Cléa. Por não, Eu 2.2.8. vou relatar Faço... o 00, o 2. O 000-319-172-2015. 2.2.15. Com marca de Teresina, data da instauração 26 de fevereiro de 2015, área de atuação defesa da cidadania e do meio ambiente. Interessado 30ª Promotoria de Justiça do município de Teresina. Fato investigado, acompanhar e fiscalizar o cumprimento do termo de ajuste de conduta acerca da realização de eventos na Arena Pop. Ementa, acompanhar e fiscalizar o cumprimento do termo de ajuste de conduta acerca da realização de eventos na Arena Pop. Termo de ajustamento de conduta, número 3, as folhas 3/05. Apresentação de toda a documentação solicitada no termo de ajuste de conduta, posteriormente foi encaminhada à Promotoria de Justiça diversos documentos comprobatórios de que, pormenorizada referente a cada cláusula, comprovado o cumprimento integral do referido termo de ajuste de conduta, da necessidade de outra diligência, homologação do arquivamento proposto. É o voto. Alguma divergência? Nenhuma. Sem divergência, pela declaração de declaro homologado o pedido de arquivamento dos itens Esse é o constantes 2. nos tópicos 2.2.13, não é isso, doutora Marta? E 2.2.15, que possui a mesma identidade de matéria? Mas ela já tinha julgado o 2.2.15, né? Negócio da Não, poluição eu vou sonora. julgar mesmo eles separados. Eu estou achando Não é estranho. poluição sonora? Ela já tinha sido julgada. Separado, então é só homologação do arquivamento 2.2.13. 2.15 tinha sido julgado, não tinha? 2.8. Muito bem. E o 2.2.15 não foi julgado, não Esse foi? foi o 13, né? Porque O era 13. O eles 2.2.15 não foi. Foi? Foi.
Que era poluição sonora Foi gerada do na arca do Zé. bloco Arca do Zé. anterior, no bloco anterior. Foi, é porque ela agora juntou, Porque ela tá misturou. misturando aqui a identidade Cláudio, de matéria. Não, ele é do bloco anterior, o que eu tinha falado. Você do misturou bloco. dois pontos. O senhor tinha misturado. Não, esse bloco aqui era 2.2.8, 2.2.9 e 2.2.13. Eu desmembrei, já relatei o 2.2.13. Agora estou no 2.2.8. Tem que ter muito 2.2. cuidado. Mas Quando for entendeu fazer em agora? bloco, Marta, tu já traz tudo separadinho. Tu Não, deixa. e tava. Tá. Tá ali pra tu não te confundir. Não, estava separado com a É porque o 2.2 quando 15, você foi um dos primeiros que você relatou. Pode perguntar minha secretária. filha, mas o 2.2. Não foi, doutora? Me diga aqui. Não foi nesse bloco, Cláudio. Você já tinha me relatado, eu votei, Arca do Zé, poluição sonora. Sim, eu que sei, é mas pra favor. agora eu não estava votando ele de novo, não. Você lê, não sei. Eu vou. Eu presto atenção. Agora era o 2.2.13 que eu estava relatando. Esse. Ô, Marta, Não, doutora Marta. você julgou em bloco 2.2.9 e o 13. Que eu estou colocando é tudo aqui. E, pois ok. é, estou desmembrando. porque Ela desmembrou em Entendeu? virtude da não ser a mesma matéria. Ah, tá Por isso desmembrando. foi. Ela vai começar aqui, Tô no retomar o 2.2.8. 2.2.8. Foi A um Cláudia somar. não Vai lá, falou que doutora. não podia ser em bloco? Só tirei. Então, esse é o 2.2.8. Pronto. Inquérito civil simples número 000051097-2015, com marca de São Raimundo Nonato. Data da instauração 3/11/2015. Interessado Promotoria de Justiça do município de São Raimundo Nonato. Fato investigado, apurar possíveis danos ambientais relativos à existência e instalação de cerca no leito do rio Piauí, na zona urbana do município de São João do Piauí, expedida notificação às folhas 52 a 53 à Prefeitura Municipal para que tomasse medidas administrativas para fim de que os proprietários procedam a retirar de eventuais cercas, muros, tapumes e outras práticas similares de obstrução da área. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, onde os proprietários dos terrenos que ficam nas proximidades do rio se comprometeram a retirar toda e qualquer delimitação que esteja em torno do rio e não volte a colocar sob pena de multa, bem como se responsabilizassem pela preservação ambiental do local. Der necessidade de outra diligência, homologação do arquivamento proposto. É o voto. Alguma divergência? É porque esses processos... Em divergência, declara homologado o pedido de arquivamento. E agora é o 2.2.9, que era o último daquele que teria sido um bloco. Entendeu? Daqui para frente não tem mais bloco. Inquérito civil público, simples número 000024003/2016, com marca de Teresina. Data da instauração, 29 de maio de 2017, área de atuação, defesa dos direitos do consumidor. Interessado, 31ª Promotoria de Justiça do município de Teresina. Ementa, apuração de suposta cobrança indevida de taxa de acompanhamento pela Clínica e Maternidade Santa Fé, junto à 31ª Promotoria de Justiça de Teresina, Piauí. Termo de declaração de folha 5, prestado pelo senhor Edmar Francisco dos Santos Júnior, informando que no dia 9 de novembro de 2016 foi obrigado a pagar o valor de R$ 50,00 à Clínica e Maternidade Santa Fé para acompanhar sua namorada na sala de cirurgia parto durante a cesárea. Audiência pública realizada, termo de ajustamento de conduta, TAC firmado, onde a Clínica e Maternidade Santa Fé comprometeu-se a se abster de realizar a cobrança de qualquer quantia a título de taxa de acompanhamento ou paramentação, em razão da presença de acompanhante a parturiente na sala de parto, sob pena de multa diária no valor de R$ 800,00, as folhas 193 a 195, der necessidade de outra diligência, homologação do arquivamento proposto. É o voto. Concordo. Só quero saber se ele reaveu, nessa audiência que ele teve com a Gleides, se os R$ 50,00 dele foram devolvidos. Olha aí, que a Gleides fez um trabalho bem feito. Ela cobra taxa de acompanhante, da mulher vai parir, já tem um convênio da planta e tudo, vai cobrar R$ 50,00 só para entrar. E é aquela nossa colega. É, mas a gente não tem, ali se bem que a direção não é só dela, tem tanta gente lá, né? Sim, mas tu concorda, ela vai ficar olhando aqui, eu vou relatando aqui. E ela te diz aí. Pode. Tá bom? Continue. Pronto, Cléo. Vamos pro... Eu já votei, por favor. Com a divergência, sem divergência, declara homologado o pedido de arquivamento. Doutora Marta, continue.
O 2.2.1, inquérito civil público número 053/2010, simples número 000044-025/2017, comarca de Teresina, data da instauração 30 de julho de 2012, requerimento da 2ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública, requerido Secretaria Estadual de Saúde, área de atuação, defesa da probidade administrativa, fato investigado, possível descumprimento de ordem judicial por parte da Secretaria Estadual de Saúde, conforme ofícios número 559, 560, 561 e 562, todos de 2010, oriundos da Promotoria de Defesa da Saúde. Pacientes Moacir Costa Ribeiro, Francisco Carvalho Gomes, Junival da Silva Leda e Leda Maria Campelo. Ementa. Inquérito civil público número 053 de 2010, instaurado no âmbito da 44ª Promotoria de Justiça a partir da conversão do procedimento preparatório do inquérito civil público 053/2010, para apuração das irregularidades quanto ao descumprimento da ordem judicial de fornecimento de medicamentos por parte da Secretaria Estadual de Saúde, conforme ofícios já ditos, todos de 2010, oriundos da Promotoria de Defesa da Saúde Pública, em procedência da denúncia, resposta corroborada com recibos comprobatórios, folhas 53 a 63, no sentido de que o paciente Moacir Costa Ribeiro recebeu a medicação por 3 meses e, posteriormente, veio a óbito. Francisco Carvalho Gomes recebeu regularmente, conforme os recibos. Junival da Silva também recebeu a medicação necessária, também conforme comprovado com recibos. E quanto à Leda Maria Campelo, aguardava-se o retorno da paciente para a documentação necessária para recebimento. Decisão de arquivamento às folhas 67/68, diante do recebimento da medicação pelo paciente, em 11 de maio de 2011, conforme recibo anexo e audiência de descumprimento das decisões judiciais. A homologação do arquivamento proposto ao voto. Todo mundo recebeu. Alguma divergência? Não. Se divergência, declara homologado o pedido de arquivamento. 2.2.2. Inquérito civil número 025/2017, SIMP número 000351107/2015, comarca de Oeiras, data da instauração 26 de junho de 2008, área de atuação defesa da probidade administrativa. Interessado, 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, Piauí. Fato investigado, apurar a tramitação do projeto de lei número 7 de 2016 e número 8 de 2016, sem previsão da lei de diretrizes orçamentárias da colônia do Piauí. Ementa. Apurar a regularidade na tramitação do projeto de lei número 7 de 2016 e número 8 de 2016, em desacordo com a lei de diretrizes orçamentárias em Colônia do Piauí. Recomendação ministerial número 32 de 2016 aos órgãos da administração pública, na pessoa do prefeito municipal, para que proceda em conformidade com o artigo 21 da LRF, que preconiza que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda tais requisitos. As folhas 31 a 34. A prefeita municipal informou que os projetos supracitados foram aprovados na gestão passada e, desde o início da legislatura, em 1º de janeiro de 2017, não aplica tais projetos, conforme a orientação da assessoria jurídica e contábil, em razão da afronta à lei. Termo de arquivamento em razão do atendimento e recomendação ministerial e consequente solução da problemática. Homologação do arquivamento, no caso dos autos, apesar das irregularidades iniciais, tais irregularidades não acarretaram prejuízo ao erário diante da emissão e acatamento da recomendação ministerial emitida logo após a edição dos projetos de lei, já que estes foram publicados no final de outubro de 2016 e início de novembro de 2016. E a recomendação foi expedida em 25 de 11 de 2016, der necessidade de outra diligência. Homologação do arquivamento proposto. É o voto. Alguma divergência? Sem divergência, declara homologado o pedido de arquivamento. Dois ponto 2.3. Falta quanto?
Procedimento investigativo número 03/2016, simples número 000-142/226/2017, com marca de São João do Piauí. Clotilde não tem a comprovação de que ele tenha recebido o dinheiro dele de volta, viu? Área de atuação, defesa de interesses sociais indisponível e da probidade administrativa. Interessado, Promotoria de Justiça do município de São João do Piauí. Ementa. Procedimento investigativo instaurado no dia 24 de janeiro de 2001 para averiguar enriquecimento ilícito em decorrência da apropriação indevida de recursos oriundos dos convênios, as folhas 367 a 95 e 368 a 95, firmados entre a Secretaria de Planejamento, Unidade Técnica do PAP, Prefeitura Municipal de Angical do Piauí e a Associação de Desenvolvimento do Pequeno Produtor Rural da Comunidade Recreio. Trata-se de procedimento investigativo com mais de 16 anos de tramitação e ampla Debutou. e ampla documentação comprobatória a formalizar a autuação em 2 volumes sem numeração de nenhuma das suas páginas. Recomendação número 1 do Conselho Superior do Ministério Público para que o promotor de Justiça busque remeter a este Conselho Superior autos de qualquer processo em cumprimento de todos os atos e termos processuais, inclusive numeração das páginas, conversão em diligência, para que seja realizada a numeração das partes desse procedimento em cumprimento à recomendação supracitada. É o voto. Na verdade, eu queria entender, o procedimento não veio, só veio um volume? Foi, sem numeração nenhuma. Outro dia chegou só as folhas. E aí são 2 volumes, só tem um, né? É. Mas já tem qualquer coisa, não tem, doutora Cleia? Que nós fizemos numa sessão, não lembro? Tipo uma recomendação que a própria secretaria nem sequer recebesse esses procedimentos, voltasse imediato. Já tem uma decisão aí. Alguma divergência quanto à homologação do arquivamento? Não, está arquivando. Não é arquivamento, não. A devolução Tá voltando, para... Ah, sim. Eu concordo. Ok. Então, retifica aqui o que foi dito, mas que sejam devolvidos autos à promotoria de origem para que adote as formalidades Aquele furo no estômago. necessárias quanto ao encaminhamento dos autos. Quem comprou? Esse aqui é o 2.2.4. Cléia? Inquérito Civil Público, número Quem 001, Luiz Francisco, 2016, simples Diga lá. 0000039-107, 2016. Com marca de Oeiras, data da instauração 3 de fevereiro de 2016. Área de atuação, defesa do erário da probidade administrativa. Interessado, segunda Promotoria de Justiça de Oeiras. Inquérito Civil Público para apurar irregularidades apontadas quanto ao julgamento da prestação de conta pelo TCE Piauí, referente ao exercício de 2010 do município de Oeiras, de responsabilidade atribuída aos senhores José Nunes de Lopes Júnior, secretário de Finanças, no período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2010. Rômulo de Carvalho Passos, secretário municipal de Finanças, no período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2010. E de José Roberto Taja Reis, gestor, no período de 1º de abril a 31 de dezembro de 2010. Acórdão os números 859, 860, 862/2013 do TCE, concludentes no final do processo do TCE número 15.228/11, quanto à não comprovação de dano ao erário a ser ressarcido, mas apenas a aplicação de multa aos gestores, tendo havido concordância parcial com o parecer do Ministério Público de Contas, parecer técnico do CACOP no mesmo sentido da prescrição e ausência de dano ao erário às folhas 288 e 290. Der necessidade de outras diligências, termo de arquivamento às folhas 293 a 295, fulcro na prescrição do eventual ato ímprobo, tendo em vista o transcurso do lapso temporal superior a 5 anos desde o fim do mandato dos supostos responsáveis pelas condutas irregulares senhores José Nunes Lopes Júnior, Rômulo de Carvalho Passos e José Roberto Tágera Reis, ocorridos em 30 de setembro de 2010, 30 de junho de 2011, 31 de março de 2011, respectivamente, nos termos do artigo 23, número 2 da Lei número 8.429/92 e ausência de danos ao erário. Homologação do arquivamento proposto. É o voto. Eu gostaria que você me explicasse como é que não foi uma questão do Tribunal de Contas, as contas foram apurar fatos
e não teve dano aerado, não teve nada. E para que instalaram o procedimento? Não, Como é? Clotilde, não houve comprovação de dano aerado nos próprios acordos do TCE. Foi comprovado isso, de julgamento. Não, mas o promotor instalou esse inquérito civil com a finalidade de apurar. Sim. Você disse que o nosso órgão aqui interno do Ministério Público se posicionou. E foi o que ele disse, o órgão. CACOF. O órgão do Ministério Público. No mesmo sentido, a ausência de dano ao erário, as folhas 288 e 290. Leva ali para ela. Leva lá para ela. Não, quero ler não. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu não quero ler. Quando eu peço, é que eu pedi para você ler, para você ler não, para você me explicar que o CACOF já se manifestou. É porque nós temos um posicionamento aqui, inclusive já é sumulado, tem até uma súmula, quando a questão do... Parecer técnico do CACOP. No Porque o sentido de fato da prescrição e prescrição, ausência. aí que está o problema, não obsta no encaminhamento do prejuízo do erário público, mas aí no caso, além de prescrito, não teve o prejuízo, não é causou isso? dano, está aqui. Não causou dano ao erário, as folhas 288 e 290. Está fácil. Tanto o olhar, né? promotor, não, eu quero, mas Marta, tu me explica, tu és a relatora, mulher, tu já cansada de me explicar isso, é difícil. Não, digo. Não houve o dano, isso eu quero entender, porque é o voto, não houve Bota aí dano. a folha 288. Não, peraí, vamos raciocinar. Peraí. Você parece estar com preguiça de raciocinar. Você leu não, aí. eu tô Não teve dano, não houve nenhum problema. Ele abriu o inquérito civil e não houve nada. Não. O Tribunal de Contas constatou que não houve dano erário. Exatamente. O nosso Ministério Público também. Também, É isso? É. Mas houve uma prescrição? Também. houve a prescrição. Houve a prescrição. A prescrição e não houve dano. Porque mesmo tendo a prescrição e tendo dano, volto para lá, porque está simulado, já que ela está simulado. Então eu volto com. Eu não vou dizer mais nada. Não, pois é, mas aí no caso ela está dizendo que não teve nenhuma coisa nem outra, nem dano, nem nada. Aí eu voto a favor. Porque eu quero Não houve prejuízo ao erário, no caso. Não, Não foi houve constatado. nada. Não houve dano. Diz que o euro está tudo muito bom, que eu particularmente tenho minhas reservas, mas. Muito Com querido. divergência, sem divergência, declaro homologado o pedido de Mas está arquivamento. marcada a folha. A folha, Cláudio, está fácil de tu ler. Perigoso isso aí. 2.2.6. Inquérito civil número 015 de 2012, simples número 000015-034-2015, com marca de Teresina, data da instauração 31 de janeiro de 2017, área de atuação direito à moradia, interessada 40ª Promotoria de Justiça de Teresina, fato investigado, apuração de possíveis irregularidades na construção de unidades habitacionais no programa Semeando Moradias. Ementa, inquérito civil número 15 de 2012, instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na construção de unidades habitacionais no programa Semeando Moradias a partir da conversão do procedimento administrativo número 015/2012, as folhas 1A a 1D, termo de representação formulado pela Federação das Associações de Moradores e Conselho Comunitário do Piauí, FANC, ADH Piauí, informou que a área denominada Alto da Felicidade é área de ocupação irregular na qual já há ação de reintegração de posse mediante o encaminhamento de cadastro socioeconômico das famílias pela inclusão em projeto habitacional negociado com a Caixa Econômica Federal. Informações ratificadas pela Caixa Econômica Federal. Estou escutando, né, Clotilde? Certidão de comparecimento da senhora Ana Lúcia Matias dos Santos, reclamante à Promotoria de Justiça, para declarar que a SDU já está concluindo as causas objeto de apuração destes procedimentos, as folhas 30 a 32. Informações encaminhadas pela Caixa Econômica, as folhas 34, de que o empreendimento residencial João Paulo II foi concluído na íntegra em agosto de 2010.
resposta do SENDU às folhas 36 de que há termo de compromisso firmado entre os ocupantes do Alto da Felicidade com o objetivo de viabilizar o atendimento às famílias através do PMCMV. Termo de arquivamento às folhas 45 e 50 em razão das ocupações do Alto da Felicidade e Parque Vitória se encontrarem em áreas de propriedade particular com decisões liminares de reintegração de posse e entrega das unidades habitacionais da ocupação João Paulo II, a ensejar o atendimento do pleito objeto de investigação, der necessidade de outra diligência ou homologação do arquivamento proposto. É o voto. Concordo que a Miriam é muito diligenciosa. E ela cuidou tudo. Isso aí, eu vi aqui. Alguma divergência? Nenhuma. Sem divergência, declaro homologado o pedido de arquivamento. Item 2.2.6 homologado. Quero sair desse conselho no fim do ano sem deixar um processo. Não, você leva. Para onde? Vai ficar aqui, tudo relatado. Tudo relatado. Eles vão ficar aqui, tudo relatado. Inquérito civil, número simples, número 2.10. 2.2.10. Só falta quanto? Acessibilidade. E aquele eu vou relatar. Beldeurado. Também de uma amiga nossa, esse clube. Tudo aqui tem. De vez em quando que a Marta vai ler, a Corra, a Santa Fé, é do da clube. nossa amiga. Essa aqui é do clube. O povo do clube. Tudo errado. Mas tá, as promotoras estão corrigindo. Eu acho que é bom. Tu foi ontem? Não. Também não. Não aguento, não. Não dá, não. Tem que ficar acordado cedo, tá aqui. Posso não. Comarca de Teresina, data da instalação 21/11/2016, área de atuação defesa dos direitos da pessoa com deficiência, interessado 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, apurar falta de acessibilidade do Eldorado Country Club junto à 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, realizada a audiência, as folhas 9/10, o diretor do Eldorado Country Club, senhor Francisco Regis Arcanjo Cordeiro, reconheceu a inacessibilidade daquele prédio. Em relatório de vistoria, as folhas 20, concluiu que seria necessária uma grande mudança na estrutura do prédio para torná-lo acessível. O diretor do clube requereu um prazo de 120 dias para realizar as adequações. Em novo relatório de vistoria, as folhas 46/55, foi constatado que o imóvel ainda não estava adequado às normas de acessibilidade. Nova audiência realizada. Posteriormente, o clube comprovou a realização das adequações necessárias à garantia de acessibilidade, estando as folhas 121 a 128. Perda do objeto, da necessidade de outra diligência, homologação do arquivamento proposto. Finalmente fizeram, né, o que foi pedido e Concordo. pela homologação do arquivamento proposto. É o último. Alguma divergência? Sem divergência, declaro homologado o pedido de arquivamento. Está nascendo, que toda hora pergunta. 2.2.11. Inquérito civil público número 0000007-033/2015, comarca de Teresina. Data da instauração 5 de maio de 2015. Área de atuação, defesa dos direitos difusos e coletivos transindividuais de natureza indivisível que seja tutelar, grupo, categoria ou classe de pessoal ligados entre si. 38ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teresina. Direitos da coletividade. Apurar a denúncia às folhas 9 que versa sobre a carência de professores de diversas disciplinas vivenciada no CAIC, professor Melo Magalhães. Kaique, é? É. Professor Melo Magalhães, te lembra dele, Cláudio? Lembro. Irmão Tito Robert. Pois é. Bem como a retirada dos equipamentos de vigilância eletrônica que realizavam o monitoramento das dependências da escola e garantiam a segurança. Expedição de recomendação orientada à Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, a suprir a falta de professores, a adoção de providências por parte da escola e da Secretaria de Educação. Novo depoimento do declarante, as folhas 41, afirmando que o problema da falta de professores foi realmente sanado. Entretanto, os equipamentos de vigilância não foram reinstalados. Envio de novo ofício à SEDUC para que sanasse o problema por falta de segurança da escola. Reinstalação dos equipamentos de segurança e informação de que atualmente a escola dispõe de 8 agentes de portaria, as folhas 19. O depoente, após
regular a notificação, compareceu à Promotoria de Justiça e informou que todos os problemas haviam sido sanados, as folhas 125, doutora Clotilde. Der necessidade de outra diligência, homologação da promoção do arquivamento proposto. É o voto. Com vossa excelência. Esse colégio aí era aquele que pagou, passou, te lembra? É. Alguma divergência? Sem divergência, declaro homologado o pedido de arquivamento. Tu tem certeza que vai retirar? Não acaba mais não isso aí. Está nascendo, eu acho, só Eu pode. me Porque livre. quanto mais eu olho para ali, mais... É não, porque tu ficou aqui na presidência, aí não jogou nada teu naquele dia, não botou nada em Dois... pauta. É o último. Tem aquele extra pauta. Não, minha irmã. Então, vou retirar aquele, viu, doutora Cléia? Aquele? Pois tu tem que dizer o Não, nome. meu bem, agora. eu já disse. Não, é porque eu já disse a ela. Pois tu tem que dizer o que é. Não, mulher, não é segredo É não. brincando, menina. Eu já disse a ela. Vai Não tirar é segredo aquele. não, que eu não tenho um segredo com a senhora. Não, besta, vamos lá, Marta. termina. Último. Que felicidade. 2.2.16. Procedimento administrativo número 000723-090-2016. Com marca de Picos, data da instauração 19 de maio de 2016, aniversário da Zélia. Área de atuação, defesa do direito da pessoa com deficiência, interessado, 30ª Promotoria de Justiça de Picos. Fato investigado, acompanhamento de crianças com microcefalia encaminhadas pelo CAO Saúde com procedimento preliminar, investigação de práticas de estimulação precoce, bem como sua inclusão nos programas de assistência social. Ementa, acompanhamento de crianças com microcefalia, já li isso aqui, preliminar para investigação de prática de estimulação precoce, como da sua inclusão no programa de assistência social. Apuração de possível ato de lesão a direito individual indisponível da menor Ayla Ribeiro Ibiapino, criança portadora de microcefalia, que consiste na não inclusão da paciente na atenção de assistência social. Em resposta, o secretário de Saúde foi informado que a paciente Ayla encontra-se em atendimento na Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde, APAAS, tendo sido juntada aos autos como forma de provar a referida informação, as cópias dos laudos com as respectivas fichas de atendimento às folhas 18 a 21. Foi informado ainda que o relatório social elaborado pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, que a família não recebe o benefício de prestação continuada, em razão da renda familiar ultrapassar os limites permitidos pelo programa. Realizada a audiência às folhas 28, a mãe da menor informou que sua filha vem sendo bem assistida pelo município de Picos através do APAAS. 2 vezes por semana recebe atendimento de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia e ainda é atendida por um neurologista pediatra. Der necessidade de outra diligência, a homologação do arquivamento proposto. E eu concordo. É o voto. Concordo, sim. Assim sendo, doutor Cláudio, encerrei. Uma divergência, sem divergência, declaro homologado o pedido de arquivamento. Encerrou, doutora? Encerrei. Encerrou. Agora a doutora Terezinha, né? Pela lei? Tem não? Qual é? Então, não tem não, né, Terezinha? Ah, Sou eu. só um minutinho. Vou retirar de pauta o inquérito civil número 003-2015, simples número 0000. Qual é o número aí do item da O pauta? 2.2.5. Origem, 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia possível de venda de cachaça com substância nociva à saúde no mercado público Zé da Paz, em Campo Maior. Então, retirado de pauta o item 2.2.5. Achou? Fernando. Agora, Os seus sou são eu. esta pauta, né, doutora? São poucos. A senhora também está sem procedimento? Eu estou retirando. Doutora Terezinha? Aliás, eu nem estou retirando. Eu ia incluir realmente aqueles que eu trouxe fora de promoções, alguns, mas como ficou decidido, eu não vou Porque eu entrei agora, 3 dias atrás, É. não foi distribuído, não. A senhora vai apresentar quantos extra pauta, doutora? Não, são poucos. Talvez 2. Deixa eu olhar aqui. Que eu vou... Então, a senhora tem a palavra aí. Alguma oposição quanto à Não, porque eu estou retirando. apresentação extra pauta?
Então, sem divergência, a senhora fica à vontade para relatar e apresentar a voto. Presidente, tem aqui na pauta os processos que foram distribuídos para o doutor Osaías Matos, a partir do item 2.2, mas eu não recebi nenhum. Não está constando aqui não, doutora. Hã? Aqui na pauta não. Tá não? 2.2 A pauta é outra da Terezinha. Desculpe. Estava olhando o extrato. Realmente, na pauta não tem nada, não. Eu vou ser rápida. Pois não, excelência. Não tem nada aqui para ti, né, Clotilde? É tudo extra pauta. Não, são 3. Eu retirei os demais, que são exatamente que era promoção. Certo. Tem nada. Que eu ia entrar de férias, mas eu tive que adiar. Certo. Senhor presidente, Agora são 10. vou ser rápida. Essa representação, Vamos ter muitas férias. aqui é uma representação criminal registrada no CIP 000-214-2017. É um voto vista. Simp. CIP Número. 00, né, 3.000, né, 030, 216, 216. traço 2014 e aí 2017. É o número. É um processo que eu pedi vista do doutor Fernando. Por quê? Pedi vista não do doutor Fernando, mas de um questionamento feito pelo doutor Osaías. O doutor Osaías argumentou da legitimidade ou não deste conselho para apreciar esse processo. Notícia de fato. Denunciação caluniosa do artigo 339. É de Parnaíba, aquela história, o doutor Cleandro acho que estava presente no dia. Lembra? Não posso perceber. Quem é, Clé? Fala no microfone. Pode falar. Segredo. Está só me lembrando o procedimento aqui. Ela está dizendo Você é do Cristiano, eu fiz o você- julgamento aí. Foi o seguinte. Eu já julguei. Não, teve uma... Isso me lembra aí que Não, eu é tô o seguinte, lembrado. o doutor Osaías levantou uma preliminar de legitimidade deste colegiado de apreciar uma matéria. E eu pedi vista para me manifestar acerca somente da questão dele, da preliminar levantada por ele, não do mérito, o mérito é do doutor Fernando, que ele é o relator. Entendeu? Tem decisão minha aí dentro Tem. do processo? Então, Interessante. É matéria eu interessante. impedi de me manifestar, vou passar a presidência aqui para o corregedor. Mas ele tem, o doutor Fernando se manifestou. Eu passo a presidência para o senhor. Tem decisão dele aqui, ó. Mas eu vou já dizer. Um senhor fez uma representação contra o Cristiano Peixoto, promotor de justiça, que eu pedi ao doutor Fernando para ele dizer, ele não, sem falar o nome do promotor. Na verdade, esse conselho não tem, que aqui não tem segredo de justiça. Houve uma representação contra o promotor Cristiano Peixoto, Farias Peixoto. Eu vi que não havia elementos suficientes para processar o PAD e tudo, exatamente. e arquivei. E arquivou. Certo? O advogado recorreu ao Conselho Superior. Conselho Superior. Aí Clotilde? o Osaías levantou. Isso. Não, Aí pois o doutor Osaías levantou o questionamento a respeito da atribuição desse conselho Mas aí, para Osaías, deliberar a respeito. exatamente. E a doutora Clotilde... E eu pedi vista isso, para e o a doutora dele. Clotilde pediu vista. Então eu vou ler Estou só... impedido de participar do julgamento e passo a presidência aqui ao subcorregedor. Vamos lá. Cuide-se de... A questão de ordem levantada pelo doutor Osaías é a seguinte, é que falece legitimidade a esse conselho para deliberar sobre essa matéria. Acerca da matéria, entendendo que seria o colégio de procuradores. Por quê? Por causa do Conselho Nacional, que tem uma posição divergente. Entendeu? Mas eu vou... Não, eu vou pedir vista só disso, mas eu vou ler. Doutor Cleandro, você vai no toalete, né? Vou lhe esperar. Meu Deus do céu, minha nossa. Mas ele não pode se pronunciar porque ele já julgou esse processo. Mas eu queria que ele ouvisse. Eu queria que ele ouvisse. Então, Eu vou esperar. Eu espero. Clotilde, Horas mais cedo até. eu vou te dizer uma coisa, tu não quer que a gente converse segredo no pé do ouvido com os assessores. Tu tá cansado de conversar com o teu. A Cléia... Não, mas a Cléia... Não, presta atenção, tu tá defendendo a Cléia? Então a gente pode conversar no pé do ouvido com o assessor aqui. Tá variando agora, vou te dizer, tá variando mesmo, porque a Cléia tem direito de ter segredo.
Mas era segredo. Eu acho que vou proibir a voz dele dela. Insistir a liberdade dela. Agora, tu dizer, mas vai levantar esse questionamento aqui. Não, informalmente. Porque tu... Foi. O filho de segredo que tu aceitou. Não, eu também converso aqui baixinho com a minha. Eu não vejo nada demais. Tu acha? É isso que eu não quero dizer. Não tem nadinha. Eu levo esse questionamento assim, que eu não tenho paciência. Não.